curiosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Assista Isso Quando. E o episódio de hoje é Assista Isso Quando Precisar Tomar uma Decisão. Mas antes disso, roda a vinheta. Essa série, gente, Assista Isso Quando, é uma série de vídeos que eu tô gravando aqui no YouTube para momentos específicos da vida. Momentos que a gente precisa de clareza, momentos que a gente precisa de direção, momentos que a gente precisa ouvir algo que realmente faça a gente pensar, consiga refletir. E o vídeo de hoje é, como já falei, assista isso quando precisar tomar uma grande decisão. Porque decisões grandes quase sempre vêm acompanhadas de dúvida, de medo, de muita ansiedade. Quem nunca teve que tomar uma decisão e fala, nossa, eu queria assim que viesse uma luz, o que eu faço? Então, se você chegou até esse vídeo, é bem possível que você esteja diante de uma decisão importante. Pode ser uma decisão sobre o trabalho, sobre relacionamentos, sobre mudar de cidade, sobre começar algo novo ou até sobre encerrar um ciclo, não é mesmo? E quando a gente está nesse lugar, a mente começa a rodar sem parar. A gente pensa demais, analisa demais, vai lá para o futuro, pensa em mil cenários, volta para o passado. Muitas vezes entra em um lugar muito perigoso, que é a indecisão, a insegurança. Então, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Assim, é uma frase simples que eu gosto, mas que é muito poderosa. Não decidir já é uma decisão. Então, quando você não decide mudar, você já decidiu continuar. Quando você não decide sair de uma situação, você já decidiu permanecer. Quando você não decide começar algo novo, você decidiu continuar exatamente aonde está. A indecisão parece confortável por alguns momentos, é aquilo de sair da zona de conforto, né? Mas ela cobra um preço emocional muito alto. Por quê? Porque a indecisão, ela gera ansiedade. Ela deixa o seu cérebro tentando resolver algo que nunca se resolve. É como você tá com assim, um monte de abas abertas no seu computador, sabe? Tudo começa a ficar mais lento, mais pesado, mais confuso. Então, pensa aqui comigo, ó. A maioria das pessoas acredita que tomar decisões é difícil porque falta informação. Mas na maioria das vezes não é isso. O que falta é clareza interna, é você parar um minuto para você se ouvir, é parar de buscar fora as respostas que estão dentro. E a clareza, ela não vem da lógica, ela vem da sua identidade. Eu vou explicar. Quando você sabe quem você é e principalmente aonde você quer chegar, quem você quer se tornar, as decisões ficam muito mais simples, gente. Não necessariamente mais fáceis, mas mais simples. Por quê? Porque você começa a filtrar tudo pela identidade que você está construindo. Então, por exemplo, uma mulher decidiu que quer viver com mais saúde. Então, você não precisa decidir todo dia que vai se cuidar, que vai comer melhor, que vai para academia. Ela simplesmente age como alguém que se cuida. Então, uma mulher decidiu que quer viver com respeito. Então, você não precisa estar lá toda vez pensando se aceita certos comportamentos, se fala sim para as coisas que você quer falar não. Você já sabe que aquilo não combina com o que você escolheu ser. Percebe? A identidade, ela guia as suas decisões. Agora, o problema é que muitas pessoas tentam tomar decisões a partir do medo, da dúvida, né? Eu gosto sempre de falar que a dúvida é a falta de fé. E as decisões tomadas com medo, elas normalmente te levam para lugares pequenos, para lugares que você não quer chegar. O medo te traz perguntas como, e se der errado? E se eu me arrepender? E se eu perder? E se não funcionar?
Mas existe uma pergunta muito mais poderosa. Uma pergunta que eu particularmente uso muito na minha vida e que pode te ajudar muito também. A pergunta é, vê se faz sentido para você. Essa decisão me aproxima da mulher que eu quero ser ou me afasta? Só isso. Não é, isso é confortável. Não é, isso é fácil. Isso me aproxima da mulher que eu quero me tornar ou me afasta? E quando você começa a viver a partir dessa pergunta, muitas decisões começam a se alinhar. É muito louco, gente. A gente não percebe, mas flui. Mesmo quando as decisões dão medo. Mesmo quando essas decisões exigem coragem. Mesmo quando elas exigem mudanças. Agora deixa eu parar um pouquinho e te fazer um convite no meio desse vídeo. Se esse conteúdo, gente, tá fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos e deixa um like nesse vídeo. Por que eu tô te falando isso? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a entregar ele para mais pessoas. E assim, mais mulheres podem ter acesso a esse tipo de reflexão. A nossa vida é tão corrida, né? Às vezes a gente não consegue parar e tomar um café com uma amiga. Então, por isso que eu trago essas conversas aqui para você. Agora, voltando para a nossa conversa. Quase sempre a decisão certa não é a mais confortável. Já te falo isso. Mas é a mais alinhada. Quando você entende isso, algo em você muda. Porque você para de tomar decisões assim rápidas só para evitar o seu desconforto. E começa a tomar decisões que te ajudem a construir a vida que você deseja. Então agora eu quero te propor um exercício simples e prático. Se você que está vendo esse vídeo está diante de uma grande decisão, faça 3 perguntas para você mesmo. Primeira pergunta: o que o medo está me dizendo? Pega papel e caneta, coloca no papel, sem filtro. Vai escrevendo, vomita tudo que está na sua mente. O que o medo está me dizendo? Escreve aí. Isso faz muita diferença, gente. Você conseguir colocar para fora os seus pensamentos. Segunda pergunta: o que a minha versão mais forte faria nessa situação? Não é sua versão cansada, não é sua versão insegura, não é a versão da zona de conforto, mas a sua versão madura, consciente, alinhada com quem você quer ser. Então vai, o que a minha versão mais forte faria nessa situação? Escreve aí. Se quiser, já pausa esse vídeo, volta lá na primeira, escreve, vem aqui, escreve de novo. E a terceira pergunta: daqui a 5 anos, qual decisão eu vou agradecer por ter tomado? Coloca tudo no papel. Quando você coloca no papel, você consegue visualizar muito mais. E essa última pergunta, daqui a 5 anos, qual decisão eu vou agradecer por ter tomado? Essa pergunta, gente, ela muda muita coisa. Porque muitas vezes a decisão difícil de hoje é a sua liberdade de amanhã. Entende? Então, eu vou fechar esse vídeo com uma reflexão muito simples. A vida não é construída de grandes eventos. Ela é construída por pequenas e sábias decisões repetidas ao longo do tempo. Decidir se cuidar, decidir se respeitar, decidir mudar alguns padrões que você vem vivendo há anos, decidir sair do automático. E toda vez que você decide com consciência, você muda o rumo da sua história. É o livre-arbítrio tão famoso. Então, se você está diante de uma decisão agora, lembra disso. Não decidir já é uma decisão. Mas quando você decide com coragem,
você vai se orgulhar de você e você vai começar a criar um novo destino. E talvez a pergunta mais importante não seja, deixa eu ver o que é mais seguro, mas sim, o que é mais verdadeiro para nova versão de mim, para a mulher que eu quero ser, para a mulher que eu mereço ser. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui seu like e principal, vamos fazer a corrente do bem? Então já compartilha esse vídeo com uma amiga que também você sabe que ela está vivendo um momento de decisão. Porque às vezes tudo que alguém precisa é de um pouco mais de foco e clareza, um pouco mais de coragem. E como eu sempre digo aqui, aproveite o caminho. Um beijo no seu coração.